ventre da sua madre, a qual o Senhor tem algo grande e tremendo na vida dele, e que o Senhor já tem feito coisas extraordinárias através da vida dele. Mas eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai continuar fazendo através da vida do teu servo, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, continua enchendo ele da tua graça, continua enchendo ele do teu Espírito Santo, Senhor da glória. Continua se utilizando dele de uma forma poderosamente, Senhor da glória. Se utiliza do teu servo e fala aos nossos corações, não aquilo que nós viemos ouvir porque é muito pouco, mas aquilo a qual o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem, ó Senhor da glória, para os nossos corações. Se utiliza dele, continua abençoando ele, continua abençoando a família dele, continua abençoando esse tão grandioso ministério a qual tu tem colocado sobre suas mãos, ó Senhor. Seja com ele não somente hoje, mas para todo o sempre. A igreja diz: obrigado, meu querido. Glória a Deus. Existem duas pessoas que amam muito esse negro. Uma é a esposa, o outro sou eu. E eu digo a ele direto: se entrar outro homem na sua vida ali amando mais do que eu vou mandar pegá-lo. Queridos, mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Dizer a vocês que Isabel Campos, cadê ela? Oi? Dia do pastor é dia 9 de junho ou é dia 10? É dia 11? É hoje? Ah, é hoje. Então orem pela vida dos seus pastores. Orem. Como é? À noite eu vou para Itapuama. É amanhã, né? É dia do pastor é 12, né? Dia dos namorados também. Coisa boa. Deu certo, né, irmão? Eu ontem, abra o livro de Lucas, capítulo 15. Ontem eu fui a uma reunião dos nossos pastores, não é? Nossos pastores, que é o apóstolo Doriel, pastora Liane, e eles disseram o seguinte: olha, a gente temos 20 e poucas igrejas, obreiros de Cristo, mas nós nos sentimos abandonados. Ele disse: é raro um pastor entrar no nosso privado e dar pelo menos um bom dia. Minha pastora, a senhora está bem? Meu pastor, o senhor está bem? Aí eles disseram o seguinte: a gente já temos aí 70 e poucos anos, não temos mais as forças e a energia que tínhamos quando iniciamos o ministério. Abençoamos a muitos e hoje nós nos sentimos abandonados. Deixa eu dizer um negócio para vocês, eu estou com medo disso. Pastor, o senhor não vai ser não, eu também disse isso para eles. Vocês não vai ser abandonados não, mas a gente esquece, irmãos. A gente esquece. E eu tenho que olhar com um olhar diferente realmente para eles. Porque se eu estou aqui, primeiro Deus, segundo eles. Então eu tenho que honrá-los, abençoá-los, não só orar por eles. Eu preciso, né, de estar junto com eles, para que venhamos formar realmente um só corpo em Cristo Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo a partir do 11, a história do filho pródigo, né? Missionário, o que é ser pródigo? É o quê? Esqueceu? Alguém sabe aí o que quer dizer pródigo? Procura aí não é dicionário mais não, é no Google mesmo. Procura aí ver o que é. Está liberado a usar o celular agora, só agora.
diácono Ricardo? Desobediente, é? Mas eu quero ter a certeza. Gastador? É. Desobediente, gastador, inconsequente, por aí vai. Mas deixa agora, pode desligar. Tem o que, Renatinha? Desgovernado. É um caba doido. Lá em Arandepe a gente chamava um caba doido. Um caba desse, cara, esse caba é doido, rapaz. Bom, vamos ler. E nós conhecemos a história, mas hoje você vai ver, vai ouvir, vai acompanhar comigo a leitura. E eu vou ministrar de uma maneira diferente isso aqui. Mexendo com vocês. E depois eu faço, no final eu faço uma pergunta para vocês. Vamos ler. Todos acompanhando a leitura. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Diga assim, entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Esse o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem o que o porco comia era dado a ele. Escuta. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, diga, voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Agora diga comigo, quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Mas o pai ordenou os empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Ponha um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. Diga comigo, estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Diga também, e começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando ele voltou e chegou perto de casa. Ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Diga, o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso esta festa para mostrar nossa alegria, pois este irmão estava morto
e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. É um texto interessante e bastante pregado, e a gente já ouviu tanto essa história, esse relato, não é? Mas eu quero falar de 3 personagens aí: o pai, o filho desobediente, o pródigo, e o irmão certinho. O pai, o desobediente e o irmão certinho. 3 pessoas envolvidas nessa história. O pai representa Deus. O filho desobediente representa o pecado. E o irmão bonzinho, o fariseu. O que é fariseu, pastor? Fariseu era um grupo de pessoas que existia na época de Jesus Cristo, que conhecia de tudo a respeito do Velho Testamento. Presta atenção, eles conheciam, mas não praticavam. Eles se diziam ser bonzinhos, corretos, honestos, e não eram. Eles se diziam conhecer tudo, né? Mas fazia tudo de forma diferente. Tudo que eles faziam era de forma diferente, ou para serem beneficiados de alguma forma, ou para ser vistos por outros, e etc. E o pecador era o pecador, aquele gastão, aquele doido que foi embora, pegou tudo que era seu. Mas vamos para cá. Deus, ou aquele pai, era um pai amoroso, sim ou não? O pai questionou quando o filho pediu a ele para ir embora? Não. O pai poderia dizer para ele: não, você só tem direito a alguma coisa quando eu morrer. Não morri não. O pai disse: eu vou dar. Vá. Você não quer ir? Vá. Assim é Deus para conosco. Escuta uma coisa: Deus não vai impedir se você quiser sair daqui agora e ir beber lá fora. Deus não vai impedir de você sair daqui agora e, se quiser ir se prostituir, se drogar ou qualquer outra coisa, Deus não vai impedir. Ele vai deixar que você vá. Agora você tem que assumir as consequências disso. Que é isso, pastor? Observe que esse rapaz, quando o pai deu a ele tudo o que ele queria, o pai deu. E ele foi viver uma vida, em algumas versões, de dissoluta, à vontade, da forma que ele bem entendia e queria. Ele foi. E diz o texto, na leitura que nós fizemos, que ele foi para uma terra distante e lá começou a ter uma grande fome daquela cidade. E ele começou a passar por certas situações que ele nunca havia passado. Assim também somos nós. Se quisermos sair daqui agora e irmos fazer o que bem entendermos, podemos fazer. E Deus não vai impedir. Mas isso vai nos trazer uma consequência. Porque todo pecado lhe é perdoado. A palavra do Senhor diz assim. Mas a consequência do pecado, ela não é eliminada, não. Que chama-se o preço do pecado. E a Bíblia nos diz também que, lá em Romanos, que o salário do pecado é o quê? A morte. E se aquele filho não volta, ele morreria de fome. O salário do pecado é a morte. Se ele não volta, ele morre de fome. Queridos, aquele pai, na leitura também que nós fizemos, ele esperava o retorno do seu filho. Ele deixou o filho ir,
mas ele tinha plena convicção que ele voltaria arrependido. Pastor, como é que a gente consegue ver isso? A gente vai ver, irmãos, versículo 20, que diz que quando o rapaz ainda estava longe, o pai já o avistou. Quer dizer que se ele vinha longe e o pai avistou, é porque o pai todos os dias estava ali esperando a sua. Deixa eu dizer algo para você agora de manhã. Deus também espera a sua volta. Não importa o caminho que você trilhou, o que você passou, o que você fez, por onde andou ou com quem andou. O importante é que o Pai, nosso Deus, Ele ainda aguarda sim a volta do seu filho. Aquele pai, ele deixou que o filho fosse, mas ele também esperava com braços abertos, o coração aberto, para que ele voltasse para casa. Tem mais outro detalhe. O pai o recebe. Se fosse o pastor Elias, talvez ele dissesse assim: Rogério, cabra safado, gastasse tudo, agora tu volta com a tua cara lisa, a vontade de quebrar tua venta, dar-te um pau. O pai o recebe sem questionar nada. O pai não procurou saber com quem ele gastou o dinheiro, nem onde gastou o dinheiro. Assim é Deus. Ele está esperando o seu retorno para casa, sem questionar nada sobre a sua vida. Tem mais outra coisa. O pai repartiu os bens entre os dois. Mas não foi tipo irresponsável com ninguém, não. O que deu para um, deu para o outro. Por quê? Porque com Deus é assim. Aquele pai também foi assim. Mas agora eu quero falar do filho do pecador. Eu falei do pai, agora vamos falar do pecador. Alguém diz que nós não podemos pecar. Eu já ouvi tanto isso. O crente não pode pecar não, pastor. O crente não pode viver nu, porque é impossível ele não pecar. Nós pecamos por quê? Palavras, obras, pensamento. Escuta, vou falar com os homens. Aí passa aquela tipo violão. Aí ele tem em casa uma bateria velha. E passa aquele violão. Aí ele olha assim, ó. Pecou. Falar com as mulheres. Aí ela tem um cara em casa barrigudo, careca. Não é o seu problema, viu? É isso aqui. Desarrumado, que não se cuida. Aí passa o marombado. Ela diz, mas rapaz, vê que diferença daquela mercadoria que eu tenho em casa para essa. Já pecou. Cláudio Duarte diz que o homem é bobo. O homem olha 2, 3 vezes para analisar o que está passando. A mulher, de uma só vez, ela bata a xerox, vê tudo e ainda dá o diagnóstico. Pecamos, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus o quê? Mentiroso. Porque nós pecamos. Vamos para cá.
Escuta uma coisa, o problema, meu filho, não é pecar, é reconhecer que eu pequei. Reconhecer que eu pequei. E aquele jovem, aquele homem, ele reconhece isso aonde? Versículo 18, quando ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele: pai, pequei contra ti e contra Deus. Veja que coisa linda. Pequei contra o Senhor e pequei também contra Deus. E espero que o Senhor me receba, não mais como filho, mas pelo menos como um trabalhador seu, um funcionário seu. Ele estava, sabe o quê? Se humilhando. Ele reconheceu que tudo que ele fez foi bobagem. E ele disse: olha, o lugar que eu vou estar bem, seguro, e vou ser honrado é na casa do meu pai. Quantos filhos pródigos estão aí fora e que não conseguem entender que eles precisam voltar para a casa do pai? Tem um bocado de gente aí pregando, dizendo que não precisa você cultuar, se reunir na igreja, porque você é igreja, você em casa está muito bom, e você em casa está muito certo. Meu irmão, acaba com isso aí. Veja só, a gente vem para a igreja, eu vou tirar por mim, eu venho para a igreja, eu oro na igreja, eu estou junto com vocês, e tem hora que eu me sinto fraco. Se eu não vigiar, eu faço besteira. Agora imagina a pessoa que não frequenta mais aí, porque aqui, ouvindo a palavra de Deus por Jussara, por Marco, por João, por Antônio, não importa quem seja o pregador, o importante é a palavra de Deus que está sendo ministrada. A gente estamos sendo o quê? Alimentados. Aí eu pergunto uma coisa, aquele jovem, quando ele ficou sem alimento, o que foi que ele disse? Eu vou morrer. E se a gente também não retornarmos, não estivermos na casa do nosso pai, a tendência é que nós venhamos morrer espiritualmente. Não curta, não escute conversas que se diz que você não precisa cultuar, que você não precisa vir ao templo para cultuar, porque Deus não habita em templo construído em mão do homem. Tudo isso nós sabemos, Deus habita dentro de você. Mas nós também sabemos que nós somos corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Aí eu digo, a irmã aqui está separada, aí a irmã, não, eu não vou mais não, eu vou ficar cultuando dentro de casa. Ela está fazendo parte do corpo? Não. Como é que eu posso dizer que faço parte do corpo e eu estou desligado do corpo? Eu tenho que estar no corpo. Então aquele jovem, ele reconheceu. O que é isso? Ele disse: olha, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, e eu quero voltar para casa. Uma coisa justa, uma coisa certa, uma atitude correta, reconhecendo que ele não poderia viver da forma que ele estava vivendo. Eu vou para cá mais para frente. A Bíblia diz, o texto diz que ele caiu em si. O problema é cair em si. O problema é reconhecermos a necessidade que temos. Porque muitas das vezes o orgulho nos impede. O orgulho, ele faz, não vou não. Não, para que eu voltar? Você já, vamos dizer assim, ficou com raiva de alguém
e por orgulho, você percebia até que aquela pessoa queria falar com você, queria se achegar a você novamente, mas o seu orgulho dizia, não falo não com ela não. Se ela falar, eu vou embora, não dou nem as caras. Sabe por quê? Porque o que ela me fez, ou o que ele me fez, não se faz. Isso é orgulho. E o orgulho muitas vezes também não nos deixa reconhecer que precisamos de ajuda. Aquele jovem, ele entendeu que quem poderia lhe ajudar não era outro a não ser o seu pai. Os amigos todos já tinham ido embora, porque ele não tinha mais nada a oferecer. As mulheres que ele andou também já caíram fora, porque ele não tinha mais nada. Então ele não servia para ninguém. Mas tinha um pai que estava lhe esperar. Você que está aqui nesta manhã e que tem Deus como seu pai e que se encontra afastados do caminho dele, entenda uma coisa: assim como aquele pai esperava aquele filho, Deus está esperando uma atitude sua para voltar para sua casa. Eu vou para cá agora. Falta falar de quem mesmo? Do irmão bonzinho. A igreja está assim, aí. Irmão bonzinho. A Bíblia, Jesus, ele falava algo interessante. Eu acho tremendo. Jesus tem hora que ele tira a onda mesmo. Estava lá, o cara lá, o santarrão, dentro da igreja. E estava lá um pecador miserável. A Bíblia diz mesmo assim, um pecador miserável. O cara prestava para nada. E estava lá o santarrão, aquele que se acha. Aquele crente, ainda bem que nessa igreja não tem não, né? No culto da manhã não tem não. No culto da tarde deve até ter, da noite. Mas da manhã não tem não. Graças a Deus. Aquele crente que se acha melhor do que todo mundo. Ele é o top. Tem mais unção do que Elias, o profeta, não sou eu não. É o crente que se acha pronto, perfeito, qualificado, usado, instrumento de Deus e etc. Ele é o cara. Era aquele irmão. Escuta uma coisa. Era um irmão sem compaixão. Voltando para o pecador miserável, tinha um. O bonitão estava lá, e o pecador miserável orava e dizia assim: Senhor, me ajude, me livre do meu pecado. Meu Senhor, me tire dessa miséria de vida. Aí o outro fazia: Senhor, aleluia, aleluia, eu não sou como aquele, Jesus. Aquele pecador, eu sou um cara correto, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu venho para os cultos de oração, eu venho para a consagração, eu não sou igual a ele não, ele não presta, agora eu sim, Senhor, eu sou um homem de Deus. E Jesus disse que esse homem era justamente um fariseu. A atitude dele de piedade, a atitude dele de ser perfeito, era tudo engano. Você já viu aquela historinha do filho que disse para a mãe: mãe, vamos morar na igreja, porque na igreja papai é tão bom. Em casa, não era o cão chupando manga não. Era o cara que tomava a manga do cão quando ele estava chupando. Mas na igreja ele era perfeito. Na igreja ele era o santarrão. João capítulo 8, versículo 7 diz assim: disse Jesus:
Quem de vocês, se estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher? Vocês conhecem essa história? Foram levados a Jesus uma mulher que estava em adultério, e aqueles homens queriam ver a reação de Jesus, porque aquela mulher, pela lei, ela poderia e deveria ser apedrejada. E Jesus chega para aqueles homens, conhecendo os corações dele, e diz assim: olha, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Queridos, isso serve para a gente, porque muitas das vezes nós estamos no lugar daquele irmão, do filho pródigo, sabe o que? Fazendo julgamentos das vidas alheias, porque nós nos achamos que somos melhores. Escuta uma coisa, aquele homem ou aquela mulher que está nesse momento, eu passei ontem à noite ali, boa viagem, depois de 8 horas da noite, a bagaceira total, é ou não? O que tem de coisas obscenas, mas Jesus pode salvar um daquele ou uma daquela, e o pastor Elias ficar, sim ou não? Eu sou melhor que eles? Não sou. Você também não é. Nós podemos estar até em situações melhores, momentâneas, do que eles. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Por que Jesus disse isso? Porque tem muita gente que, por estar em pé, por estar na igreja, acha que ele não pode vacilar, porque ele não vem a vacilar. E ele está enganado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês bem interessante, vocês sabem. Aquele irmão que está no mais alto, o problema é que quando ele cai, quebra o pescoço. O irmão do filho pródigo, que eu chamei ele de o fariseu, o irmão sem compaixão, no texto lido, ele queria impedir que seu irmão entrasse na casa do seu pai. Primeiro, a casa era dele? Não. A casa era do pai. Mas mesmo assim ele queria o quê? Mandar. Ele queria impedir o irmão entrar. Segura aí e não sai do teu lugar. Isso acontece dentro da igreja. No nosso meio. Sabe o que é? Aquele irmão que fazia parte aqui e que hoje está caído na rua, com a vida destruída, bagunçada, todo troncho é pregado errado, como diz a história. Quando ele aparece ali na porta, alguém diz assim: de novo? Será que o pastor vai dar oportunidade a ele? Ele está querendo entrar e você está dizendo: rapaz, vai embora. Ele está querendo entrar e se reconciliar com Deus, mas pessoas dentro da igreja estão recusando aquele homem entrar, aquela mulher entrar, aquele jovem entrar. E a porta tem que estar aberta justamente para eles, porque Jesus disse que ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os bons, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Será que você nunca conheceu algo assim semelhante? De ter alguém querendo entrar, voltar para Jesus e as pessoas estão... Essa aí já se converteu umas 3 ou 4, 5 vezes. Mas volta de novo para a bagaceira. Sei não. Já está cantando no grupo de novo. Ué, será que o pastor vai dar oportunidade a ela para dirigir o culto?
será que o pastor vai dar? Não acredito que ela vai ceiar, não. Eu não acredito que ele vai ceiar. É o irmão do filho pródigo. Você já viu aquele crente que nem faz e nem quer ver os outros fazendo? Hoje eu olhava para dentro, cadê ele? Está ali. Serve para muita coisa não, mas eu amo demais esse cara. Hoje eu não dei nem nele, nem bati nele não. Ele pode dizer que hoje eu não bati nele. Eu sou apaixonado por ele, né? Ele sabe disso. Mas aqui em cima, eu vi muita gente mandar eu lançar ele fora. E ele canta muito, não canta não, gente? Eu acho. Mas aqui, muita gente mandou lançar ele fora. E eu disse, não. Esse menino é uma joia rara, rapaz. Esse menino tem valor. A gente teve aí uns encontros, eu e ele, né? Eu disse para a mãe dele um dia, quer que eu cuide dele? A mãe dele disse, cuida. Eu disse, pronto, quer comigo mesmo. Aí dei-lhe uns açoites, dei-lhe uns 2 gritos, falei rosado, e eu louvo a Deus, dele, pela sua vida, louvo a Deus pela vida da sua família, sua mãe, né? E que Deus continue te abençoando. Mas o irmão do filho pródigo não queria que ele entrasse. Não queria que ele entrasse no grupo de louvor. Não queria que ele entrasse em tantas coisas. E eles continuam aqui dentro. Os irmãos do filho pródigo. Deixa eu ir mais à frente com esse cara aqui. Depois eu pergunto a vocês. Lucas 7,37, eu quero ler isso com vocês. Lucas 7,37, eu vou ver se... A gente já está no livro de Lucas mesmo, né? O 7 e o 37 a gente encontra rápido. Quem lê para mim? Lucas 7,37, só não pode vocês dois aqui de trás. Quem encontrou pode ler para mim, fica de pé e lê. Lucas 7,37. Amém. Uma pessoa com uma outra versão. Aquela versão que diz uma mulher de má fama. Você tem? Eu tenho. Eu vou ler para você. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Uma pecadora. A minha diz uma mulher de má fama. Certamente a conduta daquela mulher não era boa. E estava ela, Jesus, na casa de quem? De um fariseu. Agora lê o 39. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem de fato fosse um profeta, saberia que esta mulher está, que a mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. O fariseu diz assim: se esse cara realmente fosse Jesus, o Filho de Deus, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele, que era uma mulher de má fama. Fariseu é assim, ele nem faz e nem quer que ninguém faça. Como é, Alexandre? É terrível. O seu irmão, esse cara ficou zangado, com raiva, porque o seu irmão estava voltando para casa. E o texto diz que ele zangou-se e não queria também entrar dentro de casa. O pai teve que chalerar ele, ir lá, fazer um afago, para poder que ele entrasse. Porque ele nem queria que o irmão entrasse, também não queria mais entrar.
Ele estava no campo, o texto diz que ele estava no campo trabalhando, né? Ele não estava fazendo nada mais do que a sua própria obrigação. Tem um texto bem interessante, livro de João, capítulo 20, o verso 22, que Pedro e João, eles iam ali, e Jesus ia tendo uma conversa com Pedro, aquela história de Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e chega em certo ponto que Pedro olha para trás e vê João seguindo Jesus. E o texto diz que era, há poucos minutos atrás, João estava reclinando a sua cabeça nos ombros ou no peito de Jesus Cristo. E Pedro olha para trás e diz assim, Senhor, e esse cara aí, o que é que o Senhor me diz? Aí Jesus disse para Pedro assim, Pedro, se eu quiser que ele viva até a minha volta, o que é que tu tem a ver com isso? Sabe o que é que Jesus está dizendo para Pedro? Vai cuidar da tua vida e deixa a vida de João. Cada um de nós prestaremos conta a Deus da vida do outro. Sim ou não? Claro que não, irmãos. Nós vamos prestar conta da nossa. Agora o pastor tem que prestar conta da vida da igreja. Para ele deu errado. Mas você toma conta da sua vida, porque é dela que você vai prestar conta. O pastor presta conta da dele e das ovelhas. Tem umas ovelhas ruins que o pastor Jesus vai dizer assim, eu vou dizer, pastor, Jesus, mas aquela ovelha era tão ruim. Jesus disse, tu também não era bom não, Elias. Do mesmo jeito que eu te acolhi, te recebi, era para tu ter feito com ela ou com ele. Deixa eu perguntar a vocês, e eu quero encerrar para começar a ceia. Qual dos irmãos você é? Você vai para casa hoje e vai pensando nisso. Qual dos irmãos eu sou? Pastor, eu não sou nenhum nem outro. Eu nem sou pecador e nem sou fariseu. Eu também não sei. Quem sabe é você. Qual dos irmãos você é? Quem vai me auxiliar na ceia, por favor, chega para cá. Jesus é bom. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, aquele texto bem conhecido, a partir do versículo 23, que o certo é você ler do 17, mas eu quero ler do 23, que diz assim, porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice. Deixa eu me perder aqui. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, a aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão ou bebem desse cálice,
estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor e bebe do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examina a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor está sendo julgada. Que muitos de vocês, por isso muitos de vocês estão doentes. Por isso já morreram. Se examine-se no primeiro a nossa consciência e nós não sejamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Queridos, quem está apto a participar da ceia, irmãos? Todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, mas a Bíblia diz que cada um examine-se a sua consciência. Queridos, é uma questão sua. Eu estou dizendo, todos podem participar. Mas eu não sei como é que está a vida de todos, sei? Eu já falei tantas vezes aqui. Aqui dentro todo mundo é bonzinho, todo mundo é perfeito. Mas e em casa? Quem somos? Como falamos? O que é que o vizinho acha de você como crente? Meu Deus! O que é que o povo dizem ao seu respeito como uma pessoa cristã? A Bíblia está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Quem tem que fazer essa análise é você, para que você venha participar da ceia. Pastor, aí fica difícil. Não, não fica. Ou eu largo o pecado, aquilo que está impedindo de você participar da ceia, ou eu largo o corpo de Cristo. Porque a ceia representa o quê? O sangue e o corpo de Cristo. Sim? Aí eu pergunto a você e você não me responde para eu não ficar envergonhado. O que é melhor para você? O pecado ou o corpo de Cristo? Então, se é o corpo de Cristo, eu largo o pecado. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu gosto tanto de pular muro, um dia você quebra a perna. Não vai inventar de pular muro, não, que quebra a perna. Ah, pastor, eu não consigo me libertar da mentira. A Bíblia diz que o mentiroso é o pai, é o cão. O pai da mentira é Satanás. Ah, pastor, é porque eu não consigo, né? Eu falo demais, eu murmuro demais, eu questiono demais, meu irmão, larga isso. Para onde é que vai levar você isso aí? Tem tantas outras coisas que a gente precisa largar. Ninguém consegue largar tudo de uma só vez, irmãos. Vai largando uma coisa, vai ceando. Que ceando você vai se fortalecendo. E vai largando outra coisa. Ainda existe muita coisa que eu preciso deixar pelo meio do caminho. Espero que ninguém venha atrás juntando, porque não presta. Mas eu não deixo de ceiar. Desde que eu me converti até hoje, nunca deixei de ceiar uma vez. Ah, pastor, mas o senhor já. Nesses 20 e poucos anos de convenção, eu já tive alguns tropelos, já dei alguma topada que quase quebra a cara mesmo. Mas eu não deixei de ceiar. Porque quando eu deixo de ceiar, eu me torno mais fraco ainda. Por quê? Porque não estou me alimentando nem do corpo e nem do sangue de Cristo. Então você pensa nisso. Qual o melhor? O que é que traz mais benefício para a sua vida? A presença de Jesus ou o pecado que ainda te prende lá fora? A única restrição que tem
para que ninguém participe, para que uma pessoa não participe da ceia, é aquela pessoa que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Para ele, é um pedaço de pão e uma bicada de vinho. Né? Se possível, ele ainda pede mais. Bota outra para mim aí, pastor. Porque ele não tem essa consciência que nós temos, que isso aqui representa o corpo e o sangue de Jesus. Você não pode deixar. Eu conheço pessoas aqui dentro, que estão comigo há 5, 6 anos, mais até, e que não ceiam. Eu digo, meu Deus, que pecado infeliz essa pessoa tem que não consegue largar ele.